Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução dessa super questão aqui de equação exponencial, né? Resolva a equação, preciso de encontrar esse x que está aqui, certo? O valor de x, para que essa equação, né, seja válida, né? Entenda, o x ele está junto com esse menos 1 dentro dessa base 4. E aqui, esse x, coincidentemente, também está junto com o menos 1, né, no expoente, porém a base nesse caso é 2. Quando as bases são diferentes, certamente vai cair naquela... vai ser aquela equação exponencial que no final ela se transforme em uma equação do segundo grau, né? E a gente vai encontrar geralmente duas, né, no máximo duas respostas, e aí, assim a gente vai finalizar. Primeira coisa que você tem que entender é que aqui é 4 e aqui é 2, são bases amigas que eu digo, né? Então eu vou transformar esse 4 aqui para ficar na base 2, ó. 2 ao quadrado. Transformei o 4 em 2 ao quadrado. Sobrou os expoentes x menos 1. Certo? Aqui eu não vou fazer nada, só vou repetir nesse primeiro momento. E aqui 5 sobre 16. Beleza? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou separar esse menos 1 do x. Como que você vai fazer isso, Humberto? Vou sempre separar agora o x do menos 1. Se fosse um positivo, tudo bem. Como que eu vou separar? É só você lembrar da seguinte técnica, pessoal. A técnica é a seguinte. Por exemplo, aqui que eu vou apagar. Vou mudar até o número. Se fosse 3 elevado a x mais 4, como é que eu separo? Fica 3 elevado a x vezes 3 elevado a 4, por propriedade. Se fosse 3 elevado a x menos 5, seria 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 5. Ou seja, quando é negativo, fica dividido, beleza? Então, como é que ficaria aqui? Ficaria 2 elevado a 2x na parte de cima, dividido por 2 elevado a 2, 1 na parte de baixo. O x ficou em cima, o 1 ficou embaixo. Negativo vira divisão. A mesma coisa aqui eu vou fazer agora. 2 com x, 2 elevado a x. 2 com 1, 2 elevado a 1, certo? E depois da igualdade, 5 sobre 16. Beleza? Continuando, né? Agora eu vou tentar resolver os expoentes, né? Que eu tenho, que não tem x. Esse tem x e esse tem x. Então eu não vou resolver, eu vou resolver os de baixo. Então vai ficar 2 ao quadrado elevado a x em cima. Embaixo eu vou resolver 2 ao quadrado, 4. Né? 4 elevado a 1, 4. Né? Continuando aqui, 2 elevado a x eu não resolvo. Embaixo, 2 elevado a 1, 2. Igual a 5 sobre 16. Certo? E agora eu vou fazer uma transformação a nível didático, que eu gosto de sempre fazer, que é o seguinte. Eu estou em busca do x. E esse x está no expoente. E, curiosamente, a base é 2. Então, eu vou pegar esse 2 e esse expoente x, eu vou chamar de uma letra qualquer. Eu vou chamar, por exemplo, da letra y. Então, eu estou fazendo a seguinte conversão. A conversão que eu vou estar fazendo é o seguinte. Aonde tiver 2 elevado a x, eu vou chamar de y. Então, reescrevendo a minha questão, ela vai ficar mais ou menos assim. Olha que legal. Vou até fazer uma parada mais dinâmica aqui, para vocês entenderem melhor. Se liga aqui. Ó. Aonde estava 2 elevado a x, ó, aonde estava 2 elevado a x, eu vou chamar tudo isso de y. Aqui tem o 2 e tem o x. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desmanchar o 2 e o x e vou chamar isso tudo de y. Só que percebo que quando eu chamo de y, fica sobrando o 2. Então, o 2 de fora fica y ao quadrado. Certo? O 2 de fora é o elevado ao quadrado. Ou seja, estou querendo dizer como se eu tivesse feito isso aqui. Olha aqui. Ó, o 2 e o x
né, o elevado a x, eu estou chamando de y. Então, sobra esse 2 aqui de fora. Beleza? Só para vocês terem noção do que eu fiz. E aí, como eu falei, virou uma equação do segundo grau. Só que primeiro eu vou arrumar essa equação. Eu vou acabar com esses denominadores, né, digamos assim. Né? Como que eu vou acabar com isso? Eu, né, no primeiro passo, eu gosto de fazer assim, ó, juntar essas duas frações, né? Eu faria isso. 4 vezes 2, 8, regrinha do professor Humberto. 2 vezes y ao quadrado, 2y ao quadrado. E 4 vezes y, 4y. Ah, Humberto, você ainda não eliminou o denominador. Não eliminei. Posso multiplicar cruzado e eliminar, sim, só que vai dar números grandes. O que eu prefiro fazer? O que eu faço? Eu quero que esse 8 fique igual ao 16. Para isso, eu preciso de fazer o quê? Multiplicar esse 8 por 2. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar toda a parcela de baixo e vou multiplicar por 2, vezes 2. Só que tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Tudo isso eu vou multiplicar por 2. Todo mundo, certo? Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4y ao quadrado. 4 vezes 2, 8y. Em cima eu fiz. Depois da igualdade você repete, pá. E aqui embaixo, olha que bonito. 8 vezes 2, 16. Aí quando deu 16, eu fiz aparecer 16 aqui e 16 aqui. Eu posso cortar. Certo? Então a minha questão se transforma em 4y ao quadrado, né? Mais 8y menos 5 igual a 0. Virou uma equação de segundo grau. Vou pegar essa equação de segundo grau e vou estar resolvendo elazinha agora. Vou colocar ela lá na próxima página. Só ela. Ó, tá aqui, ó. Essa equação de segundo grau tem que resolver. Certo? Bora resolver ela rapidinho. Delta b ao quadrado menos 4ac, né? Delta 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo tudinho aqui. 64 menos com menos mais 16 vezes 5, né? 4 vezes 4, 16, né? E 16 vezes 5 dá 80. 80 mais 64 dá 144. Y, né, que é o valor de x, geralmente a gente usa, mas agora a fórmula é y, porque a minha equação está em um y, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, fórmula de Bhaskara, né? Menos o valor de b, que é 8, mais ou menos, raiz quadrada de delta, delta deu 144, raiz quadrada é 12, sobre 2 vezes a. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, eu faço uma conta com sinal positivo e uma conta com sinal negativo, y1 e y2. Certo? E aí eu vou finalizar. 12 tira 8 dá 4, né? Então aqui deu 4 oitavos, o primeiro resultado. O segundo resultado deu menos 20, né? Menos 20 oitavo. Tudo bem? Que vai dar, eu posso deixar assim. E agora eu termino. Conclusão. Cuidado com esse momento de conclusão. Por que vai ter esse momento de conclusão, Beto? Porque aqui atrás, na página anterior, você lembra, eu disse a vocês que o y nada mais é do que o valor de 2 elevado a x. Então, a conclusão é fazer a volta. Ou seja, no lugar do y, fala o y que você achou. Qual o y que eu achei? 4 oitavos. Então, eu vou botar esse cara aqui. 4 oitavos. Mas 4 oitavos, se você simplificar, dá meio. Esse 2 de baixo, ele é 2 elevado a 1. Se eu jogar ele para cima, fica 2 elevado a menos 1. Corto a base, igualei a base, x é igual a menos 1. Beleza? Essa é uma solução. Ah, mas tem outra. Eu tenho que tentar fazer, mas não vai ser válido. Por quê? Se liga aqui. Eu tenho aqui 2 elevado a x de um lado. O outro y que eu achei deu menos 20 oitavos.
Primeiro que eu não consigo igualar a base. Segundo que esse cara é negativo. Eu não posso ter um cara negativo e a outra base aqui não estar negativa, por exemplo. Né? O valor da esquerda não está negativo. Então, toda vez que o resultado for negativo aqui do y, você já cancela e não tem solução real. Então, a única solução que resta, a única solução válida é essa daqui. Resultado dessa equação. X igual a menos 1. Beleza? Tamo junto, espero ter ajudado vocês. Questão grande, questão que eu expliquei detalhadamente, muito cuidado, né? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto. Beleza? A única observação que eu quero falar com vocês é a seguinte, né? O início da questão aqui, para finalizar, ela começou com esse termo aqui, 4 elevado a x menos 1, né? Eu poderia também ter feito assim, ó. No lugar do 4 elevado a x menos 1, eu aplicar a propriedade, então vou separar esse desse, ficaria 4 elevado a x dividido porque é menos 4 elevado a 1. A gente sabe que 4 elevado a 1 é 4, beleza? E aqui eu transformaria o 4. Então esse 4 que eu estou destacando em amarelo, ficaria, como você sabe, 2 ao quadrado. Aquele x do expoente ficaria fora. E aqui você faria aquela transição, aquela transformação. Vou pegar o 2 elevado a x, chamar de y. Sobrou pelo lado de fora o quadrado. Então ficaria y ao quadrado sobre 4. Da mesma forma que ficou. Só que seguindo uma ordenação de resolução diferente. Ó, y ao quadrado sobre 4. Ó, aqui ficou y ao quadrado sobre 4. Poderia ter feito isso também, tá? No geral, é isso. A única observação que eu tenho para a questão. Então é isso. Fiquem com essa resolução. Curta aí se você gostou. Tamo junto. É nóis.